the world with all its gilded toys. Take the world, I covet not its joys. Mine is the world, no moth, no rose destroys. Jesus, my portion forever. All to Jesus, my trusting heart can say, He is my portion forever. Led by His mercy, I'm walking every day. He is my portion forever. Take the world with all its gilded toys. Take the world, I covet not its joys. Mine is the world, no moth, no rose destroys. Jesus, my portion forever. Though He may try me, this blessed should I know, He is my portion forever. He will not leave me, His promise tells me so. He is my portion forever. Take the world with all its gilded toys. Take the world, I covet not its joys. Mine is the world, no moth, no rose destroys. Jesus, my portion forever. All to Jesus, I cheerfully resign. He is my portion forever. I have the witness that He, my Lord, is mine. He is my portion forever. Take the world with all its gilded toys. Take the world, I covet not its joys. Mine is the world, no moth, no rose destroys. Jesus, my portion forever. Praise the Lord. Please, may we have a seat. We appreciate our coming this morning again. This is the second day of the Global Church Workers Conference, and we encourage every one of us to prepare your mind, prepare your heart, and be ready to receive and to learn. Whatever we are receiving here, the Lord wants you to go over them again. All the messages are on tapes, all the messages are on memory cards, and any format you may want them, right outside at the crusade altar there. Go through these messages over and over again. Yesterday night when we finished from here, I listened to the message of yesterday up to around maybe 1:30 a.m. And it was like I never had it at all. I went through those salient points, and just is already when I went online, it was already there. People are doing wonderful work. And so I listened to it over and over, going through those points again. Please avail yourself the opportunity to receive all we are receiving. This morning again, we have the opportunity to listen to the servant of the Lord. And I want to let you know that our Father is not interested
in any detailed introduction or whatever, but I want us to learn from his life. That is just as simple as that. And the only thing I want to tell you this morning that I have learned out of the many things, when the whole world was quiet, when the whole world was silent, when everybody was indoor, this great man of next year, he will be 82. And at this age, going up and down, preaching the... Se queres bater as tuas mãos, pode bater. Louvado seja o Senhor. Então, por que nós não podemos aprender dele, que um homem de Deus como este na nossa geração, tenho estado olhando à volta e não tenho visto ninguém que faça o que ele faz globalmente. Por essa razão, esta manhã tenho a oportunidade de apresentar-vos o nosso querido Pai no Senhor, pastor Dodor W.F. Kumuyi, como assim que ministrar para nós novamente. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. O seu aleluia parece que está simplesmente a acordar. Eu disse, louvado seja o Senhor. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora. Muito obrigado pela palavra, pela revelação. E sabemos que a palavra revelação é para nós nos levantar, revirar a volta e nos fazer forte no ministério que o Senhor nos chamou e nos deu. Senhor, eu oro que qualquer coisa que irá nos impedir dentro de nós, pois o cumprimento da grande comissão que nos tem dado, eu oro que possa remover de cada vida, cada família, cada ministro, em nome de Jesus. Impacte toda a vida agora. E, Senhor, faça-nos fazedores da palavra. E que a obra do Senhor possa prosperar nas nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela sua resposta. É no nome de Jesus nós oramos. Deus abençoe a cada um. Por favor, tomem os vossos assentos. Apreciamos por terem vindo cedo nesta secção. O livro no qual estamos a olhar é o livro de Jonas, o profeta de Deus, enviado por Deus, comissionado por Deus, e ele por si. Queremos ver a sua reação naquilo tudo, para que possamos aprender, porque a Bíblia diz, todas essas coisas foram escritas para o nosso aprendizado, no qual todos viemos para o fim dos séculos, fim do mundo. E hoje estamos olhando para o capítulo 1 de Jonas, lendo do versículo 2, Jonas 1, a parte do versículo 2. Eis aqui a palavra que o Senhor disse para ele: levanta-te e vai a Nínive, cidade, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E no versículo 3 diz, e Jonas se levantou. O Senhor disse, levanta, e levantou-se. E a palavra que vem depois disso é a palavra mas. E o que significa que o Senhor disse, vá por este caminho, mas infelizmente foi para outro caminho. Jonas levantou-se para fugir diante da presença do Senhor. Na qualquer momento que fugirmos do plano de Deus, da presença de Deus, do propósito de Deus, ao chamado de Deus, e formos abaixo, então pode aparentar que estamos a nos mover, mas estamos a ir para baixo. Qualquer momento que rejeitamos e recebemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, estará indo para baixo. Ele diz, ele foi à tarde, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarso. Esse não é o caminho, não é o lugar para onde o Senhor o chamou para ir, mas encontrou uma coisa para transportar e o levar para um lugar oposto aonde o Senhor o teria colocado. Então, ele pagou o preço e foi abaixo, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarso, diante da face do Senhor. Estava saindo de uma coisa concreta e tangível para algo, para uma coisa
vá. Então ele perguntou: John, para onde você vai? Onde é que a sua vida vai terminar? Sem propósito, sem plano, nada a cumprir para o Senhor. No versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar. O Senhor atualmente mandou a ventania, a tempestade. Olhemos para as nossas vidas. Quando possuímos nada, quando não fazemos nada, quando gastamos a nossa energia para nada e quando gastamos nosso talento e tudo que nós temos para nada, quando gastamos nosso treino para nada, então Deus quer nos resgatar de nada para a vida que é desperdiçada e inútil. Deus enviou uma coisa. Ele pode permitir alguma coisa que possa fazer-nos levantar e fazer-nos a pensar onde é que eu estou, ou por que eu estou lá, por que eu estou aqui, o que eu estou a fazer. Então Deus enviou uma grande tempestade e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. E somos ditos no versículo 13 diz: entretanto os homens remavam. São aqueles homens que estavam lá no navio, remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam. Estavam a tentar o seu melhor e trabalhar contra a tempestade de Deus. Então, o que poderia resgatar a Jonas, não queriam que ele pudesse o parar, era que ele... Então, não poderiam fazer nada, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. No versículo 14, e então chamaram o Senhor e disseram: ó Senhor, te rogamos, versículo 15, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então houve grande calma do mar. Então esta manhã estamos olhando para um tema importante: liberto de grande sofrimento. Então, se na vida você encontra todo esse sofrimento, essas tempestades, todas as coisas que vêm para destruir a nossa mente, a nossa jornada, se eu pudesse parar isso, então, se isso pudesse parar, o que eu poderia alcançar na vida? Se a sua vida, só do sofrimento que vem, doenças que vêm, enfermidades, dores que vêm, perdas que vêm, todas essas coisas, se pudessem parar em cada dia eu estar livre, se toda a semana fosse livre, então, de uma forma de problemas desnecessários, então o que nós poderíamos alcançar? É por essa razão que estamos aqui esta manhã, liberto das aflições inevitáveis. Então, coisas que podem nos impedir de alcançar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Este é o dia. Eu disse, este é o dia. O Senhor irá te libertar totalmente em nome de Jesus. Vamos notificar uma coisa acerca de caráter de Deus. Lamentação 3, 32, Lamentações 3, 32, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Pois ainda que cause tristeza, dores, ele faz isso por propósito e não irá acima daquilo que é o cumprimento do seu propósito. Por não aflige, entristece um bom grado dos filhos dos homens. Olha, versículo 33, porque não aflige nem entristece de bem grado. Ele não levanta a tempestade de uma forma deliberada, ele não levanta o homem ou qualquer ministro, mulher, livremente. De bom grado, nem os filhos dos homens. 37, 30. Quem é aquele que diz? E assim acontece, quando o Senhor o não mande.
o que o diabo pode fazer quando Deus ainda não permitiu isso? E o que o inimigo pode fazer se Deus não permitiu isso? Quem é ele? Na terra, nos céus, nas nuvens, no mar? Quem é ele na floresta? Quem é ele no meio dos poderes? Quem é ele? Quem é ele que diz, assim acontece quando o Senhor não manda? Eu olho para a minha vida e dizer que isto acontece. Deus deve saber alguma coisa acerca disso. Então, Deus, quero uma coisa, que Deus deu alguma coisa para me atrair a minha atenção, mas eu não escutei. Então, ele teve que mandar isto para mim. Então, se eu disser Deus, cheguei ao ponto, encontrei a razão pela qual eu tive que me corrigir nisso na minha vida. Alguma coisa irá terminar na sua família, alguma coisa irá terminar na minha vida. Essa coisa é inevitável. Então nós iremos evitar coisas desnecessárias na nossa vida em nome de Jesus. Há 3 coisas que estamos a observar hoje. Número 1, o reconhecimento de sofrimento inevitável na vida. 2, a lembrança de tempestades e percas. 3, fuja de maldições. Vamos para o reconhecimento de sofrimento evitáveis na vida. Jeremias 2:17. Porventura não procuras isso para ti mesmo, Jonas? Será que você não procura para si mesmo? Um profeta dorminhoco. Não procuras isso para ti? Um pródigo profeta. Não procuras isso para ti? Sendo a pessoa no lugar errado, no tempo errado, e indo encarar coisas erradas no tempo errado. Será que não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho, quando Ele era muito claro, quando Ele te indicou, dizendo que esta é a direção para ir, para tomar, e você foi para outra direção? Será que não procuras isso para ti? Será que esse sofrimento é necessário? Essa tempestade é necessária? Jonas não estava escutando. Versículo 19, olha, 19, a tua malícia te castigará. A tua malícia te castigará, a tua maldade, o teu fugir de Deus, o teu fugir, a tua fuga da presença do Senhor, a tua apostasia iria te castigar. Esse é o problema com Jonas, com muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. Então, encara outra direção, diz, a tua malícia te castigará, e a tua apostasia te repreenderão. Sabe, pois, e vê que o mal, o quão amargo é deixar-te ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. Vamos dividir isso por 3 partes. 1. O sofrimento pessoal de Jonas. 2. O sofrimento e a coragem de Jonas em se ajuntar com pecadores. Jonas estava fugindo da obra, da vontade de Deus e juntando-se com pecadores, e por causa disso a tempestade veio. E quando teve a tempestade, veio no mar. Então, a tempestade veio para todos. Número 3, a aflição, o sofrimento de aflição. Jonas havia sido justificado e foi carregado por Deus e fora dado
Então, ele se justificou na presença de Deus, dizendo que eu sou o profeta de Deus, sou o servo de Deus, o Deus que conhece a terra e os céus, e aquilo que eu faço, estou correndo da presença de Deus. Ainda que eles soubessem isso, ainda continuaram a tentar o seu melhor para que possam ter. E o sofrimento que eles tinham era... Número 2. Eu poderia estar a me perguntar a qualquer momento que há problema, a qualquer tempo que há problema, oremos para Deus, dizer, Deus, eu amar o Satanás, amar o diabo, espera por aí, verifique-se primeiro, observe-se primeiro, será que este é isso que deveria fazer, e as circunstâncias na vida vêm, se continuam cada vez mais terríveis e pesadas, e todas as coisas que estão contrárias fazem com que a vida seja impossível para viver, e você sabe que não pode ter a sua saída. Você tem que se perguntar a si mesmo, será que isto é uma aflição pessoal? Então, quando nós descobrirmos, então estaremos em altura de perceber de onde é que o problema vem, daquilo que é o problema, daquilo que o sofrimento é, daquilo que a tempestade é disto, mas daquele problema. E Deus, assim, você tem que ter providenciar a prescrição, e assim seremos capazes de ter a solução. Número um. Lemos em Jonas capítulo 1, 3 e 4, e isso é que nós vimos. O que ele está fazendo? Ele estava a tentar fazer o impossível por si. Estava a tentar correr da presença de Deus. Jeremias 33, 4. Todavia, e qualquer um que seja sábio, que tenha uma decepção do diabo no coração, qualquer um, de onde quer que venha, qualquer coisa que esteja a tentar fazer, nos lugares secretos, que eu não o verei, diz o Senhor. Deus está em todo lugar. Como é que fugiremos da presença do Senhor? Como é que iremos esconder-nos da presença do Senhor? Isso é o que Jonas estava a tentar fazer. E se tenta fazer alguma coisa olhando para trás, para o lado, dizer que, será que Deus me viu? Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Não há nenhum lugar que você possa vir, não há nada que você pode tentar, Ele sabe todas as coisas. Mesmo o pensamento do coração, mesmo o plano que você tem na sua mente, Ele sabe todas as coisas. Será que alguém possa correr no seu lugar secreto, que eu, como Deus, que se coloquei a terra e o céu, e lá no céu conheço todas as coisas, mas ainda tenta fugir da presença do Senhor? Olha para Salmo 107, 17. 107, 17. Por causa das suas transgressões, o filho pródigo fugiu da presença do pai. Por causa das suas transgressões, o Jonas que fugiu da presença do Senhor. Por causa das suas transgressões e por causa das suas iniquidades são afligidos. Não por causa da vontade de Deus, não por causa do sofrimento, das doenças, é a vontade de Deus, não é o problema do sábio. O sábio ouvirá a palavra de Deus, e o sábio irá responder à palavra de Deus, e o sábio irá caminhar no caminho do Senhor, que leva a vida abundante, a vida de sucesso, a vida que é recompensável. Mas é o louco que abandona o caminho do Senhor, e por causa das suas transgressões, por causa das suas iniquidades, são afligidos. Versículo 18 diz-nos: a sua alma aborreceu toda a comida. E o desafio é, quando as pessoas chegam a essas condições, tem
uma tendência que isto não pode acontecer comigo. Dizer que, Deus, eu posso estar a correr de um lado para o outro, fugir do plano de Deus e do propósito de Deus. Deus tem registro, Ele sabe a razão pela qual nos criou, Ele sabe aquilo que nós devemos cumprir, Ele sabe onde que devemos estar num tempo particular. Então, se tornar louco, teremos uma mente que é contrária da mente de Deus. Essas coisas malignas podem vir porque Deus quer usar essa tempestade de sofrimento, essa doença, para nos trazer atrás, para nos levar atrás, para pensar novamente. Ele diz: a sua alma aborrece toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Entenda, ele se aproxima à porta da morte por causa da sua loucura. Não poderia acontecer. Então, é o sofrimento pessoal. Número 2. O sofrimento por juntar-se aos pecadores. Jonas 1. É como se a obediência e rebelião que veio de Jonas, é como se então, nós devemos entender que não é o sono, que não são os olhos que dormem, é a mente, é o cérebro. Então, e porque você sabe que essas drogas, para você poder dormir, vai lhe trazer efeitos colaterais. Então, quando você... E a desobediência de Jonas, e a rebelião de Jonas, teve efeitos colaterais nele. A tempestade estava lá, ele é o único na tempestade, no navio que sabia que Deus Todo-Poderoso, que conhecia o poder de Deus Todo-Poderoso. Então, outras pessoas estavam lá, conheciam apenas os seus ídolos e não poderiam orar de uma forma certa e ter a solução. Mas o homem que tinha a chave para os céus e a chave para a atenção de Deus, ele foi seduzido e estava dormindo. Somos diz no versículo 11, diz: disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Versículo 12, e diz: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Quando nós seguimos o caminho da rebelião e o caminho da desobediência, o nosso padrão de pensamento não é justo, não é reto, não podemos pensar corretamente, não podemos analisar o que está diante de nós e o que nós estamos a fazer. O homem não poderia dizer o que deveria fazer, mas ele sabia uma coisa, que essa tempestade é por causa dele. Ele sabia alguma coisa: se eu não estivesse neste navio, se eu não tivesse entrado na vossa vida, isso não poderia acontecer. Tudo bem, qual é a solução agora? Será que eu posso me arrepender? Não, eu não pensava nisso. Será que eu posso rogar a Deus? Eu não pensava nisso. Será que eu posso dizer a Deus que eu sou filho pródigo, um profeta pródigo, um filho pródigo? Não, ele não pensava nisso. Ele diz: tudo bem, deixa-me com Deus, mas deixa-me eu acertar-me com Deus, me acertar sozinho. Então, como é que você vai se acertar com Deus? Você pode morrer aqui. Então,
ele não pensava nas consequências das suas ações. Quando nós irmos além ou fora do caminho, então quando não oramos, quando nós somos mais sábios de acordo com a vontade de Deus, então precisamos de fazer algumas coisas e sujeitamos coisas malignas. E algumas coisas que não deveriam ter feito e vamos ao caminho errado. Ele diz: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Novamente, queremos nos lembrar que este sofrimento nós é que criamos. Por causa dessas coisas, do ajuntamento com os pecadores. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, muitos sejam destruídos, muitos sejam devastados, muitos sejam totalmente desarraigados. Quando uma pessoa fez uma coisa maligna e não se arrepende disso e as juntas com outras pessoas juntas com ele também, então os céus vão cair, não vão cair apenas nele, mas vão cair com as pessoas que estão ajuntadas com ele. 16 diz: e ninguém não seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Vamos para o número 3 aqui. Número 3, estamos olhando para o sofrimento de aflição pessoal, da justificação, o sofrimento pessoal. Então, pode dizer: temos pena dele, como é que nós podemos abandonar a ele assim? Ele se ajuntou à nossa congregação, ele se ajuntou à nossa empresa. Então, ele sabia a verdade. Ele não podia dizer que não sabia o que John estava a passar, e quando estava a passar, então tudo queria passar. Agora sabiam, mas disseram não, voluntariamente, deliberadamente, abertamente, iremos suportar a ele. É parte de nós agora, devemos suportá-lo. Então, há um momento que nós nos tornamos penosos. As pessoas que lutam contra nós estão indo contra a palavra de Deus, o caminho de Deus. Então, dizer, como é que nós vamos o deixar sozinho, vamos o mandar embora? Então, entendemos, isto está acontecendo, aquilo está acontecendo, como é que nós iremos abandonar? Podemos orar por ele. Então, dizemos na cara dele que isso aqui não é coisa justa, está correndo, está saindo da presença de Deus. Então, este mesmo Deus fez até os céus e o mar. Então, está correndo desta grande personalidade. Então deveriam dizer que você está errado. Então, deveriam ter perguntado: você é o profeta e vieste para nós, e tendo dito para eles que fiz isso, fiz aquilo para Deus, contra Deus. Então, por causa daquele sofrimento, Jonas, o profeta, fala comigo. Então, qual seria o seu conselho? Qual seria a sua forma de mostrar o caminho? Diga-me a mente de Deus. Então, se eu tivesse vindo a ti dizer que este sofrimento estava me consumindo, então o que você poderia me aconselhar? Meu irmão, minha irmã, amados ministros, vamos nos aconselhar nós mesmos o que eu estou passando. Então, eu sei que essa coisa, a pressão é insuportável. Se outra pessoa estivesse a passar daquilo, então como é que poderíamos o aconselhar? Como é que eu iria o dizer para resolver o problema? E Jonas deveria ter pensado nisso, mas apenas ele disse: Jonas, tudo bem, eu não quero me aconselhar, eu não quero pensar acerca de nada. O que eu deveria ter feito é que me carreguem, me joguem fora dentro do mar, para que possa haver calma do mar para vocês, porque
Eu sei que esta grande tempestade virá, é por essa razão que esta grande tempestade vem sobre vós. Então, é isso aí que nós fizeram no passado e não tivemos um resultado positivo, mas naquele tempo você não sabia, agora você sabe. E depois de você saber, você ainda continua a fazer coisas más. Isso não acontece para nós. Depois de conhecermos a direção de irmos, isto é o que nós devemos este é o caminho que devemos ir. Então, fizemos coisa errada e temos gastado toda a nossa energia, toda coisa na presença de Deus. Então isso não nos trouxe nenhum resultado, e alguém veio e deu-nos a abertura dos olhos, revelação, e agora sabemos que isto é a razão pela qual esta coisa está acontecendo. Não apenas isso, deu-nos também revelação. A revelação também nos disse: faça isso na presença da palavra de Deus e tudo estará bem. Então nós abandonamos a revelação, abandonamos o conselho, então continuamos a fazer a mesma coisa que nós temos estado a fazer. E alguém diz: se continuarmos a caminhar no mesmo caminho, estás sempre então irá chegar no mesmo destino. Então 10 anos atrás você fez isto, não te trouxe bons resultados. 10 anos não trouxe, fez outra coisa, então não trouxe bons resultados. Então agora o tempo está indo, estás acima, tens 10 anos mais velho do que o passado. Então ainda mesmo o mesmo problema está vindo e ainda continua a fazer exatamente a mesma coisa. Se você não tiver, se ele não funcionou naquele momento, então agora não vai funcionar. Será que não há outra coisa que eu possa fazer, não há outro caminho que eu possa dar um reviravolta e dizer que eu fiz aquilo não funcionou? Isso mexe com o meu cérebro. Eu dizer, não há outra sabedoria na terra, dê um reviravolta. Então, e perceba que essa coisa não funcionou, então o que mais eu posso fazer? Então, quando nós fizermos a coisa certa, o Senhor resolverá os nossos problemas. O Senhor resolverá o meu problema hoje, e Deus resolverá os seus problemas em nome de Jesus. Mas mude a direção, mude o caminho, mude as coisas que tem estado a fazer. E quando essa mudança vir, eu creio que coisas estarão melhor na vida e no ministério. Vamos olhar para Romanos 1, 28. Aqui diz-nos que e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, então, e é por essa razão que sofreram, não quiseram guardar a revelação de Deus. Então, isso é o que deve fazer de acordo com a revelação de Deus. Eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou. Isso não é algo biológico, não é algo histórico, não é algo científico. Isso não é irracional. Aquilo que Deus fala para eles, isso não nos importa. Então porque a mente de Deus não é nossa mente. Então, se isso entrar na nossa mente, irá quebrar, destruir a nossa mente. Mas eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Essas coisas que não irão trazer nenhuma solução. 32, verso 32 diz-nos: os quais conhecimento a justiça de Deus, que são dignos da morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem. É como se as pessoas, é como se fosse um peixe morto flutuando no mar. Então, não pensam em coisas que possam levar ao propósito do Criador, da sua chamada, do seu Deus. Então,
Então, dizer que este é o tempo de eu avaliar, de eu parar, de eu descortinar aquilo que eu tenho estado a fazer. Então, Deus está dizendo, o tempo está indo. Então, se você se aparentar como um peixe morto no mar, então, você tem que parar, dizer, vou parar de dizer, Deus, diga-me aquilo que eu devo fazer. Ele te dirá aquilo que você deve fazer. Número 2, a lembrança de tempestades evitáveis e percas. Lembranças de tempestades evitáveis e perdas. Atos 27, 18. Andando nós agitados de uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviar o navio. 19, e o terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação de navio. 20, diz-nos, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. 21, havendo já muito que não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, diz: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim. Você teve uma devoção a palavras fora lido. A solução veio para ti naquela devoção familiar. Senhor, deveriam ter me ouvido a mim. Daquela instrução que você teve ali, teve uma devoção pessoal e ao longo do tempo te mostraram naquela coisa que você leu: Senhor, irmã, deverias ter me ouvido ao discurso do Senhor antes que viesse essa tempestade, antes que viesse esse sofrimento, porque Ele te mostrou ao longo do tempo que esta é a consequência do colorar daquilo que está fazendo. Deve ter percebido. Assim, Paulo, apóstolo, ele diz: veja as percas, veja as coisas que nós passamos, me deveriam ter ouvido. Eu vos disse que isso não poderá acontecer. Nós não deveríamos ter tomado a viagem neste momento. Então, o conselheiro, será que escuta ao conselho? Será que os professores escutam aos professores? Há pessoas que tentam abrir os olhos dos cegos. Será que eles têm os seus olhos abertos? Nós que ensinamos, aconselhamos outras pessoas, este é o caminho que nós devemos ir. Será que nós escutamos a Deus, aquilo que Ele nos diz, este é o caminho que deve ir? Ou será que continuamos a fazer a mesma coisa, toda maneira, toda hora, sem escutar a ninguém? Qual foi a última vez você, como pessoa, escutou para a outra pessoa, a outro pregador, a outro conselheiro, a outro professor, a outro instrutor, a outro guia? Qual foi a última vez que você escutou alguém? E que tipo de passo você tomou para que todas as coisas acontecendo viessem ao fim? Ele diz, o Paulo apóstolo, me deveriam ter ouvido a mim e não... Assim evitariam este incômodo e esta perdição. E diz-nos, se estivéssemos escutando, teríamos ganhado tudo isso. E todas essas coisas que nós mesmos trabalhamos, então, que nós as coisas colocamos no barco, então estamos perdendo por nós mesmos, estamos perdendo. E nós aí que somos autores disso, se tivéssemos escutado, todas essas perdas nós teríamos perdido. No versículo 22, olha, mas agora, vos admoesto, eu vos admoestei anteriormente e vocês não me escutaram. Ele diz, vejam, não estamos agora, o Senhor nos manda novamente, eu irei vos aconselhar, irei vos ensinar novamente, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ano, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Eu disse, louvado seja o Senhor. O Paulo apóstolo era o homem do Antigo Testamento, ele sabia exatamente aquilo que aconteceu com Jonas, agora está acontecendo.
E o navio estava prestes a se quebrar, a se destruir e prestes a perder a nossa vida, mas ele não seguiu o exemplo de Jonas. Ele não saltou do barco para entrar no mar. Sempre que você lê alguma história no Antigo Testamento ou qualquer parte da Bíblia, quer seja você para aprender aquela história ou a história te mostrar dos enganos das pessoas que fizeram aquelas coisas no passado, você não pode dizer que isto porque está na Bíblia, isto é o que fizeram, isto é o que irei fazer. Então, que resultado aquelas pessoas alcançaram quando fizeram aquilo que fizeram? Então, tem que ler a história com entendimento. Paulo Apóstolo entendeu a história de Jonas, ele entendia aquela situação que nós estamos aqui a ver, que eu não posso correr de Deus, e isto está acontecendo, eu dizer, Senhor, eu poderia estar a fazer isso, mas ele encorajou as pessoas, não saltou para dentro do mar. Há tempo que devemos entender dessa forma e analisar essa história que nós lemos e dizer, isso é o que eles fizeram e isso é o que também irei fazer. Que o Senhor te dê entendimento em nome de Jesus. Estamos a olhar para 3 coisas aqui. Número 1, lembre Salomão. 2, recorde Samson. 3, recolete Saulo. 1, Salomão. 3, Sansão. E 3, então, olhar para Saulo. Então, 1, lembra a tempestade. Número 2, recorde a sujeição de Salomão através da perda. 3, recolete Saulo. Número 1. É lembrar tempestade de Salomão e percas. Estamos olhando para 1 de Reis 11. 1 de Reis 11, 14. E levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário. O quê? O que é Salomão? Salomão era a pessoa que agradara a Deus, e Deus deu hoje um tipo de promessa, tipo de provisão, que não houve nenhum rei que existiu na terra, em Israel, nenhuma outra pessoa que teve o tipo de privilégio que Salomão. Mas agora o Senhor diz, o Senhor a Salomão levantou um adversário contra Salomão. Haddad e Edomita era da semente de rei de Edom. Agora, por que iriam fazer isso? Iria fazer isso para um homem favorecido, para um rei. Então, o Salomão era um homem que tinha sido abençoado por Deus. Agora, voltemos para versículo 1, vamos nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 1. 1 de Reis 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas juntas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Há pessoas que pensam que há muito favor com Deus e por causa disso podem fazer qualquer coisa, tornam-se intocáveis, sentem-se. Se aconteceu com outras pessoas que tiveram uma relação especial com Deus, uma aliança especial com Deus, e por causa disso que tiveram com Deus, pensam que outras pessoas não podem ser capazes de fazer e não podem fazer isso, mas eles são profetas favoritas de Deus, pessoas reais favorita de Deus, filhos favoritos de Deus, e nos levam para as suas mãos, e aquilo que o Senhor disse que não deveriam fazer, e você sabe que isso não deveria fazer, você vai dizer, eu sei disso, mas deve entender que Deus lida como um favorito, e Deus lida-me como uma pessoa especial, e ainda que uma outra pessoa ouviu isso, irá entrar em problemas. Não diga que será que você não se lembra de que Deus não respeita a pessoa, não é parcial, não tem parcialidade? Nos seus conselhos, Deus não é parcial.
Então, olha para o versículo 2 ali, versículo 2 ali diz-nos: das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes a seus deuses. Salomão, e a este se uniu Salomão com amor. Não, você sabe, outras pessoas dizem que eu fui salvo, e da maneira que fui salvo era espetacular, e não apenas isso, fui santificado, estou tão santificado que eu sei que não posso olhar para trás, sair do Senhor. Será que eu posso dizer, quando o Espírito Santo veio sobre mim como algo torrencial, é como aquilo que nós lemos no versículo 6, no versículo X. Então, por causa disso, podem fazer qualquer coisa agora. Não realmente isso. Deus não opera assim. Isso é o que Salomão disse. Isso é o que ele pensou, Salomão. Que das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, Salomão entrou nele. Versículo 3 diz-nos: e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres que perverteram o seu coração. Eu sou sábio, ninguém pode remover o meu coração de Deus. Eu estou tão firme com Deus, ninguém pode virar o meu coração, a minha mente. Então, olha para o versículo 4 aí, versículo 4 diz: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, isso é, quando Salomão, no tempo da velhice de Salomão, velho, não velho na idade, mas velho no entendimento, velho na experiência, velho e ignorante, velho e esquecidiço, velho e na apostasia, velho na convicção que estava lá anteriormente. Essa convicção tornou-se velho. O entendimento que ele tinha anteriormente tornou-se velho. E a batalha e a firmeza que ele tinha tornou-se velho. E a sabedoria que ele tinha antes tornou-se velho. As pessoas velhas, se não lê a Bíblia, pessoas antigas, se não lê a Bíblia, verificando aquilo que tinham anteriormente, então essas pessoas, se fazem isso, se tornam velhas. Então, ele tornou-se esquecidiço das advertências que fora dada pelo Davi, de que Salomão sirva ao Senhor, honra ao Senhor, entregue-se ao Senhor. Se você abandonar o Senhor, ele também irá te abandonar de sempre e sempre. O homem agora é velho e não poderá se lembrar da convicção, da convicção que ele tinha anteriormente. Não poderia se lembrar da paixão anteriormente, sim. Não poderia se lembrar da devoção antiga, sim. Sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai.
Versículo 5, versículo 5. Agora vamos entender a mãe que negou-se a si mesmo. O anjo diz: você, a mãe, irá dar o par a um menino. Agora você tem que se negar disto, mais isto, mais aquilo. 2. Lembra que Sansão disse que ele fora chamado, que ele iria libertar a nação de Israel das mãos dos filisteus. Agora estamos nós. Sansão se levantando entre dois eventos insignificados. Primeiro, o passado. A mãe negou-se a si mesmo de vinho, de qualquer outra coisa que o anjo disse. E se outras pessoas conseguem se negar a si mesmo, concernente a si, antes de ir à posição que você veio para tomar, lembre sempre que isto é o que outras pessoas fizeram e se negaram a si mesmo daquilo por causa de mim. Eu também posso fazer a mesma coisa. Eu tenho que negar-me e renunciar a mim mesmo. E se outras pessoas se renunciaram a si mesmo de outras coisas, então 2, tem que olhar adiante. A razão pela qual você veio ao reino neste tempo, como ministro, neste tempo, então... porque você é um crente, todas as nações, milhões de pessoas que vêm de grandes inimigos que tivemos nas nossas vidas, estamos sempre olhando para trás. Isto é o que outras pessoas fizeram para eu que chegasse onde eu estou, e devemos lembrar que isto é o que eu irei alcançar, e se permanecer firme para o Senhor. Então, se eu me lembrar dessas duas coisas, quando tu acordas pela manhã, essa é a abnegação de outras pessoas. Então, eu devo ser um libertor de toda a nação. Então, tenho que tomar essas duas consagrações do passado e do futuro e guardar a sua fé e a sua mente, a sua visão. Então, você sabe da história. Sansão foi para aquele lugar e também viu uma mulher e tudo mais. Você diz: eu te amo, você também me ama. E então daí estragou todas as coisas, até que os filisteus o tomaram. Você sabe da história. Perdeu os seus olhos, perdeu a direção da vida, perdeu a sua autoridade e posição, perdeu o Espírito de Deus sobre si. Diz: vá, eu irei sair, assim como outros tempos costumam sair. Ele não sabia que o Espírito de Deus havia abandonado. Essas são as pessoas que pensam que são pessoas invencíveis, são imparáveis, e não há nada que possa os tocar. Mas você vê a história, número 1, Salomão, 2, Sansão. Olha para Provérbios 7. Em Provérbios 7, olhando para 25, versículo 25, lendo a parte, Provérbios 7, 25. Não se desvie para os seus olhos, o teu coração, e não andes perder nas suas veredas. Olha para os olhos vão para a direção onde o coração vai. Porque muitos... E diz: essas Dalílias não estavam mortas, ainda não estão mortas até agora, mas há Dalílias em diferentes lugares. Quando tu os vires, você não olhe para ele, não sai. Versículo 26 diz: porque muitos feridos derrubou. O que destruiu Salomão pode também ir saber que Sansão era poderoso e forte, mas mesmo assim ele caiu, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Versículo 27, caminhos de sepultura é a sua casa, caminhos de sepultura
é muito mais no meio do caminho que vão à morte, que vão às trevas, que vão ao inferno, o qual Deus pode ver. Então, o caminho de sepultura será a sua casa, os quais descem às câmaras da morte, que o Senhor liberta a cada um de nós. Se nós desejamos ser libertos, sabe que em algum momento há coisas que perturbaram Jonas, ele não poderia continuar a jornada, mas em algum momento o coração do homem é apanhado por aquela mulher que irá o levar para o inferno. Eu oro para que qualquer coisa, qualquer tipo de coisa que pode te puxar, que possa ser distração para si ou para o ministério, e o Senhor possa cortar de ti em nome de Jesus. Número 1, Salomão. 2, Sansão. 3, Saul. Estamos a olhar para isto. Número 3, recolecte a fala de espinha dorsal de Saulo e perca. Então, 1 Samuel 10, 1 Samuel 10, 9. E sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Em outro, o coração mudou o coração dele, ele mudou o seu coração, portanto Deus deu outro, e chamamos isso novo nascido no Novo Testamento. O Deus deu um novo coração. E todos esses sinais, todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia, porque Deus tinha o dado novo coração e o Deus o chamou e foi para fazer outra coisa, certas coisas. E no versículo 13, não lhe deu outra chance. Olha para o versículo 15, capítulo 15, versículo 9. Capítulo 15, 19, diz, vamos ver, porque, pois, não deixe ouvidos a voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Olha para o versículo 22 diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedece à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Versículo 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também, portanto, a palavra de Deus veio através de Salomão, ele diz que essa é a palavra do Senhor, e agiu contrariamente a isso, agiu contrariamente à chamada de Deus, agiu contrariamente à vontade de Deus, agiu contrariamente para aquilo que o Senhor disse que ele faria, e diz, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. Olha para a consequência disso. Não pode dizer que alguém pode dar uma chapada a Deus para que pode dizer e não haver consequência. Podemos negar a Deus e não haver consequência, e podemos abandoná-lo, abandonar a chamada de Deus e o desejo, o prazer do Senhor, porém não haver consequência. Não, diz, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor. Isto não é porque Deus originalmente não queria com que você se tornasse rei, não, é por causa da rejeição, é por causa da rebelião, é por causa da desobediência que rejeitamos aquilo que deveria ser a mente de Deus. E por causa de Deus, ele também se rejeitou a se tornar rei. Olha para o versículo 24, então diz Saul a Samuel, pequei. Por que você disse? Por que você não disse no começo, quando você era confrontado e quando era desafiado no princípio? Agora, mais tarde, quando você percebe que eu pequei, eu transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Será que posso lembrar Saul,
milhares de pessoas não eram iguais ao Criador dos céus e a terra, no meio de milhões de pessoas, não eram acima de Deus dos céus. E se Deus dos céus te enviou, isto é o que você deve fazer, e esta é a direção a ir, a tomar, e você disser, por causa das pessoas, e eram muitos, eu temi a ele, é por essa razão que eu desobedeci a Deus. Então, Saul, você é o rei na terra, se você desobedecer essas pessoas, não há nada que possam fazer, porque Deus está na maioridade. Então, porque um homem diz, eu esqueci a Deus, depreciei Deus, rejeitei a palavra de Deus, rejeitei a sua chamada de revelação, diz, porque eu temi o povo e dei ouvido à sua voz. Lembre dessas pessoas que qualquer momento que você queira fazer algo contrário à mente de Deus, chamada de Deus, e o Senhor te chamou como chamou a Jonas, e indo para uma direção, lembre de Salomão, lembre de Saulo, lembre de Sansão também. E Deus nos dê a sabedoria em nome de Jesus. Olha para 1 de Crônicas 10:3. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com quem transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. Você sabe, há pessoas que querem ministrar de uma forma espontânea e querem expandir de um lado para o outro, e fora dele confiar no Senhor, no Cristo, confiar no Calvário, aquilo que o Senhor fez por nós, e qualquer coisa que nós precisamos, é que Ele vem e irá nos dar a vida abundância, sucesso, e fora isso, eles vão para poderes ocultos, ou vão para lugar que irão lhes fazer sacrifício, enterram certas coisas em algum lugar, e pensam que aquilo iria os dar o sucesso que Deus não poderia os ter dado. Querem fazer a obra de Deus com Satanás, com o poder de Satanás. Querem fazer a obra de Deus, que de levar para os céus com poder que vem do inferno. Então, assim, Saul queria ir à batalha contra os filisteus, assim, para proteger os filhos de Israel, mas ele foi a mulher de Edom, sendo com o espírito familiar local. Portanto, ele morreu por causa das suas transgressões, que e transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Versículo 14 diz, e não buscou o Senhor, porém, pelo que o matou e o transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Vimos no número 1, número 2. Vamos rapidamente ir para o ponto número 3. Liberto de circunstâncias evitáveis por Senhor. Eu oro que o Senhor possa nos libertar de qualquer forma de sofrimento, coisas malignas que não devemos ter feito, e teremos algo e teremos inflição pessoal. É assim que voltamos ao Senhor. O Senhor é capaz e o Senhor removerá o sofrimento em nome de Jesus. Estamos a olhar para Salmo 107, 17. Salmo 107. Salmo 107, 17. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. 18. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. E no versículo 19, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Cristo os salvou. Oraram e respondeu às suas orações. Disseram ao Senhor, Senhor, eu não sabia que isso ia acontecer, eu não pedi, por isso não estava pronto para esse tipo de sofrimento, mas percebi que é por causa da minha loucura, é por causa da minha apostasia, por causa de eu me tornar pródigo, não estava preparado para isto. Choraram para o Senhor na sua destruição.
o salvou da sua destruição. No versículo 20, enviou a sua palavra. Ele enviou a tempestade. Agora enviará a sua palavra. Enviou o problema, assim irá enviar o poder. Enviou-lhes o poder que iria lhes colocar que lhes colocou embaixo. Agora irá enviar algo para lhes trazer em cima, lhes levantar. Então, diga, ele enviou a palavra para ti, enviou a sua palavra e os sarou, e os libertou da sua destruição. E liberto de problemas evitáveis pelo Senhor. Estamos a olhar para 3 coisas. Número 1, abandonar. 2, siga. 3, foco. Número 1, abandone. Número 3, a coisa que você deve dizer bye bye para essas coisas. Essas coisas me levam ao problema, bye bye, tchau, tchau. Isso me leva à tempestade, bye bye. Isto aqui me traz a doença, bye bye. Isso me traz algo que eu não deveria fazer. Estou fumando, não deveria estar a beber, não deveria ter agido dessa maneira, mas estou bebendo, mas não deveria ter feito isso, mas estou indo do mal ao pior. É isso. Mas por causa da associação com o povo que são negativos na vida, são medíocres na vida, isso veio. Número 1, abandone. 2, siga. Você segue o caminho errado e quer a bênção do Senhor na sua vida, agora siga o caminho justo. 3, foque-se. Você está aqui por um propósito, foque-se. Você está aqui no reino para um propósito, foque-se. Estás aqui no campo do ministério, foque-se. Número 1, abandone o jogo de apostasia de Jonas. 2, siga o noivo. 3, estamos a ver para o número 1, abandone o jogo de apostasia de Jonas. Estamos a olhar para Jeremias 51, Jeremias 51, versículo 6. Fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma. Não vos construais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. O Senhor está dizendo, você tem estado no meio da Babilônia e agindo como os babilônicos, comendo como os babilônicos, bebendo como os babilônicos, vestindo-se como os babilônicos, faz tudo que você faz, seus projetos como os babilônicos. Agora ele diz, isso te trouxe problema, Jonas, isso é o que trouxe problema, fuja do meio da Babilônia. Olha o versículo 45, saí do meio dela, ó meu povo, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Abandone essas coisas que trouxeram-te problema no meio da sua família. Ele diz, abandone, fuja fora deles. No versículo Oséias 8:3. Israel rejeitou o bem, o inimigo, eles abandonaram, os estrangeiros abandonaram, e a chamada de Deus abandonaram, e o prazer do Senhor abandonaram. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo. A proteção já foi atrasada e a guia já foi removida, porque eles rejeitaram o bem. Olha para o versículo 12 diz, escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. O Senhor estava aborrecido. Ele diz, Jonas, eu tinha uma informação para si, Jonas, tinha uma instrução para ti, Jonas, tenho uma chamada para ti, então estou te mandando para um lugar, venha Jonas, levante, vá a Nínive. Será que é disso que eu estava
chamando Deus de boa coisa, sim, grande coisa do meu Senhor, que eu quero que você faça. Jonas disse, eu não estou interessado nisso, não estou interessado com o teu prazer, não tenho o teu desejo, não estou empolgado naquilo que você está empolgado, eu estarei fugindo dele. Então, grandes coisas do meu Senhor, que ele for mencionado como coisa estranha. Então, a coisa que fazemos na vida, veja o que Deus está empolgado nele. Então, veja também o que Deus está interessado, o interesse de Deus, eu também estar interessado naquilo. E veja a paixão de Deus, eu também estar apaixonado por aquilo. Fora isso, tornar-se surdo, tornará, colocará as costas naquilo que exalta ao Senhor. Então, diz a palavra de Deus, esta encarnação como as coisas em que ninguém tem prazer. Então, nós seguiremos a sua chamada, a sua vontade novamente, em nome de Jesus. Número 1 é abandonar. Número 2 é seguir o noivo, o Senhor Jesus Cristo. E diz-nos no livro de João 21, versículo 20. João 21, versículo 20. Versículo 20 diz, aqui diz a palavra, e Pedro voltando-se e viu, eu ouvi o que você diz, eu quero para onde você quer me mandar, mas porque o que dizer deste homem, o que ele faz? O Senhor diz, eu vi a ti, eu te chamei, você é a pessoa que tem que tomar a decisão pessoal, você que deve se levantar e vá, você que deve fazer o que eu quero que você faça, a menos que, tudo bem, Senhor, eu entendo que você está me enviando, está me mandando, por que dessa mulher, por que dessa mulher, por que não vai aquela mulher ou aquele homem? Então, siga aquilo que o Senhor te manda. Lendo João 21, versículo 20, e Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E disseram, Senhor, quem é que te há de trair? Versículo 21, diz, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, a este que será? Sabe, já estamos familiarizados a isso, eu tenho que fazer isso, mas o que dizer daquele homem? Eu tenho que me arrepender, o que dizer daquela mulher? Eu tenho que dar um reviravolta, o que dizer daquele irmão? Agora, siga o caminho do Senhor, o que dizer daquele homem, daquela pessoa? O que dizer daquele homem que é tão profundo mais que eu? Então, o que eles irão fazer? Não, deixa ele sozinho. Isso é o que Pedro, isso não era concernente ao Pedro. Então Pedro diz, Senhor, o que fará esse? Então, versículo 22, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? O meu plano contra as pessoas, o que importa a ti? O meu projeto contra as pessoas, o que importa a ti? Você é a pessoa que o Senhor está falando para. E se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me. Segue-me tu, eu seguirei, tu seguirás em nome de Jesus. Número 3 aqui, número 3, foco. Ele edifique como o justo. Foque-se. Agora você não tem o tempo suficiente para fazer isto, mas aquilo e aquilo. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu aquela boa coisa que não seria tirado dela. E Davi disse, uma coisa eu desejo, e isso possuirei, seguirei. E Paulo apóstolo disse, uma coisa, disse, eu me foco ao alvo, e essa coisa eu faço. E se a sua energia é espalhada de um lado para o outro, a sua mente espalhada de um lado para o outro, e o seu talento espalhado de um lado para o outro, e aí você abandona-se a si mesmo na terra, você não irá cumprir, não irá alcançar muita coisa. Olha,
para o raio do sol, se eles vêm juntos em qualquer algo material, irá queimar todo aquele material. É quando você foca o seu tempo, é quando você foca a sua energia, é quando você coloca todas as coisas que você tem apenas naquela coisa única. Será que pode dizer uma pessoa que, por exemplo, se você olha para Josué, apenas uma coisa, também um homem, focou-se apenas naquele homem, Moisés, e se você olha para David, focou-se naquele homem, apenas naquele homem. E se você olhar para as pessoas que viram nas pessoas, olha para Timóteo, focou-se simplesmente naquele homem, Paulo, e se olhar para o projeto que você tem para fazer, esta é uma coisa eu faço, você acorda de manhã, esta é uma coisa eu faço, você vai ao longo do dia, e eu me foco nessa coisa. Então, você vê outras pessoas fazer isso, fazer mais aquilo, você diga, essa única coisa eu farei. Você crê, foque-se no Senhor Jesus, que é todo em todos para nós. É o nosso Salvador, o nosso Santificador, o nosso Batizador no poder do Espírito Santo. Ele é o Rei vindouro. Foque-se em tudo que você precisa. Ele é o Senhor que você precisa. Foque-se em um único livro, a Bíblia do Senhor. Profecias estão lá, livros, mandamentos estão lá, sabedoria está lá, o capitão está lá para nós e está nos dizendo que este é o caminho que eu fiz. Faça também desta maneira. Então, Paulo apóstolo era o apóstolo gentio. Então ele focou-se naquela personalidade e só havia um caminho que o Senhor nos mandou. Ele diz, siga a este caminho, e neste caminho que ele nos dá é apenas uma coisa, e assim que nos focar naquilo, o Senhor nos dará sucesso no ministério. Se você espalhar a tua energia, a tua força de um lado para o outro, o Senhor está te chamando agora. Você tem a chamada de Deus, foque. Você tem a chamada de Deus, creia. Você tem a chamada de Deus, edifique como o justo, e a obra do Senhor irá prosperar na sua mão. Olha para 1 Coríntios 3, lendo a partir do versículo 9, 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois louvor de Deus e edifício de Deus. Versículo 10 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sabe, arquiteto, o fundamento e o outro edifica. Foque-se, concentre, e outro edificador edifica, mas veja cada um como edifica sobre ele. No versículo 11 diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos nos focar e permanecer naquilo que o Senhor nos deu para fazer, e irá ter sucesso. Eu irei ter sucesso, e a obra do Senhor irá prosperar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Uma coisa, verifique-se. Que tipo de uma coisa, se você se concentrar naquela coisa, pensar naquilo, então você coloque a sua mente na oração, teu recurso, naquela única coisa, onde você estará, se Jesus retardar em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, onde você estará? Você estará subindo cada montanha diante de ti, você estará saltando cada buraco diante de ti. Lembre, vai dizer John, bye bye, nós iremos seguir o desejo e a vontade de Deus, e nós teremos sucesso. Eu irei ter sucesso. Doença irão evaporar, tempestade irão evaporar, sofrimento passará, e Deus irá suprir todas as minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória por Cristo Jesus. Estou olhando para vencedor, estou olhando para um vencedor. Onde é que estás? Levante e fale com o Senhor, diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu sei, eu devo ter sucesso no ministério que o Senhor me chamou, me colocou, e isto é o que Ele quer com que eu faça, e isso será feito. Levante e fale com o Senhor. Tudo que você ouviu, diga ao Senhor, Senhor, estou pronto e farei a obra que me chamou para fazer.
irás abandonar tudo que precisa ser abandonado. E irás seguir o libertador, o Senhor, irás te focar. Tudo que você alcançou, tu irás te focar. Estamos quase a prosperar.